Olá de novo. Nesta sessão vamos abordar a questão dos getters. Ora, vamos passá-los para progresso e vamos ver o que é que temos para fazer. Vamos ver como é que se definem getters para todos os atributos, qual a sua necessidade, a aplicação de mutators e a utilização dos métodos getter. O que é que consistem os métodos de getter? Os getters são funções, como o próprio nome indica, get significa obter, que nos permitem obter os valores das propriedades ou dos atributos de uma classe sem acedermos diretamente a esses atributos. É uma questão de segurança importante, uma vez que os nossos atributos ficam protegidos de tudo o que são utilizações ou acessos fora da nossa classe. E os getters permitem que nós façamos algum tratamento sobre os nossos atributos antes de os disponibilizarmos publicamente. Vamos ver alguns exemplos. Ora, voltando aqui ao nosso projeto, nós temos 3 atributos: o nome, a idade e o cor do cabelo. E já agora vamos aqui atribuir mais um atributo. Vamos primeiro colocá-lo da mesma forma, string, e vamos definir o atributo sexo. E vamos começar por dizer por defeito fica vazio. Ok? Portanto, falta aqui colocar o separador e aqui não há necessidade. Aqui fecha o constructor. Ok, é isto mesmo. Adicionamos só mais um atributo para podermos depois utilizá-lo aqui noutras situações. Bom, então, se nós queremos que fora da nossa classe não se aceda diretamente aos nossos atributos, então eles não podem ser públicos. Terão que ser, no mínimo, protected. Então, nós vamos passar os nossos atributos para protected. Ok? Os nossos atributos são todos protected. E nós vamos resolver esta questão de mostrar o valor dos atributos. Reparem que agora temos aqui já alguns problemas na apresentação dos nossos dados. Ora, vamos ver o que é que nós aqui temos. Ecos. Por acaso não temos aqui nenhum eco diretamente, mas vamos tirar estas informações daqui. E se colocássemos aqui um eco pessoa nome, ok? Reparem que ele já me está aqui a dar um sinal a dizer que o nome é protected e, portanto, a sua visibilidade não está disponível neste escopo, nesta utilização, e se correr o programa vai-me dar o erro, ok? Portanto, o facto de eu ter passado para protected impede que eu aceda diretamente a este atributo, a esta propriedade da minha classe. Então, nós, em vez de acedermos diretamente à propriedade, a partir do momento que ela está protegida, então vamos utilizar um getter para aceder à propriedade. Ora, e a utilização de um getter não é mais do que um método para a obtenção daquele valor. Então eu vou definir um método e assim, para estar disponível a toda a gente, é público. Se é um método, é um get function e nós podemos
definir um método como get seguido do nome do atributo. Portanto, significa que este método é um método cujo objetivo é obter o atributo. Bom, se o atributo é um valor do tipo string, aquilo que eu quero produzir é uma string. Então, eu posso fazer diretamente o método, da sua forma mais simples, fazendo return getNome, certo? Que ele vai produzir. O que é que ele vai nos retornar? Vai retornar o resultado que tiver em this. This significa nesta classe o atributo nome desta classe, ok? Então, eu tendo o método get para obter o nome, significa que eu, no escopo do programa principal, eu posso fazer perfeitamente um echo a pessoa e depois chamar o método getNome. Se eu agora for executar, cá está Maria. Então, eu obtive a propriedade, obtive através o valor da propriedade, não acedendo diretamente à propriedade, mas acedendo a um método, e o método que executa esta tarefa chama-se um getter, um método que me disponibiliza o valor desta propriedade. Ok? Então, nós já vimos como é que definimos um método getter. Ok? Já vamos ver para os outros atributos. Portanto, nós só definimos para o nome. Naturalmente, se eu quisesse um método getter para cada um dos atributos que tenho, então eu teria que fazer um getter para cada atributo. Return densidade. Ora, o public function get cor do cabelo, return cor do cabelo. E o public function get sex, return sex. Ok? E, portanto, temos getters definidos para todos os meus atributos. Significa, naturalmente, que eu posso fazer eu não quero aqui o andar, quero chamar o get, ok, get sexo. Então significa que eu aqui posso também chamar ou passar o parâmetro sexo com o valor feminino, por exemplo, uma vez que se trata de Maria. Enganei-me aqui, os 2 pontos é à frente do valor, ok? Não quero usar a chamada dos outros métodos, como ele me está a sugerir. Vamos só correr e cá está. Ok? Cá está essa informação. Bom, mas, consoante está apresentado, nós já definimos. E porquê é que é necessário? É necessário, também como foi explicado, para proteger os atributos. A informação aparece-nos, nós não acedemos diretamente aos atributos, temos uma função que nos mostra aquilo que nós queremos do atributo. E depois há a possibilidade de aplicar os chamados mutators. O que é que são os o conceito de mutators são funcionalidades que alteram os dados consoante aquilo que são as nossas necessidades. No fundo, é como que aplicar máscaras aos nossos dados. Ou seja, eu posso mostrar os dados segundo um determinado prisma que pretenda. Ok? Então vamos ver. Eu posso não aplicar o mutator sobre o nome, porque o nome é o valor que existe para este parâmetro, mas eu, numa determinadas condições, eu posso dizer que eu quero mostrar o meu nome, mas eu quero mostrar o meu nome de uma determinada forma, com um determinado formato. Então eu posso trabalhar esse nome no sentido que pretendo.
Por exemplo, eu posso querer que o meu nome seja mostrado tudo com letras maiúsculas. Então, eu tenho que recorrer às funções de string do PHP, e se vocês pesquisarem PHP str functions, ok, vão encontrar uma infinidade de funções que permitem pegar numa string, trabalhar a string e apresentá-la sobre um outro prisma, sobre determinados conceitos precisos que nós queremos. Então eu vou mostrar aqui 2 ou 3 exemplos. Vamos ficar por 2. Por exemplo, se eu quisesse que o resultado fosse apresentado o nome todo com maiúsculas, então eu posso usar uma função do PHP que é o str como é que é isto exatamente? Str to lower, tudo em minúsculo, to upper, tudo em maiúsculas. Portanto, str to upper, e agora ponho o thisNome entre parênteses. Então significa que eu, quando vou mostrar o nome, estou a usar aqui um mutator, que é transformar a string toda em maiúsculas. E então, independentemente do valor que eu tenho na variável nome, eu vou mostrá-lo sempre com letras maiúsculas. Não estou a alterar o valor do atributo ou da propriedade na classe, mas estou a alterar a forma como esse atributo vai ser mostrado ao utilizador. Okay? Então, esta figura chama-se, em linguagem de programação, os mutators. Vamos ver o resultado desta aplicação. Cá está. Maria, totalmente em maiúscula. Um outro caso, que é muito utilizado também nesta questão, e nós até podemos, para isso, utilizar aqui um exemplo que é, imaginem que eu escrevo Maria Joana, ok? Maria Joana, muito bem. Então eu posso utilizar aqui no getter, em vez de ser o str to upper, portanto o str to upper aqui fica o Maria Joana tudo em maiúscula, eu posso utilizar uma outra função também muito utilizada neste caso, que é o cFirst, ok? E esta função, o cFirst, o que ele faz é que coloca só o primeiro caractere em maiúsculo. Existe também função, e fica aqui o desafio, que coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Este desafio fica para os meus amigos pesquisarem e implementarem esse mutator aqui no nosso getter para o getNome. Na função do getter da idade, nós, por exemplo, podemos colocar uma concatenação dizendo que tem anos. Ou seja, quando nós vamos mostrar a idade, nós dizemos que tem aquela idade com X anos. Então o nosso getNome já não será inteiro neste caso, mas será um string. Ou seja, se a funcionalidade é mostrar o valor e não fazer um cálculo com esse valor, portanto, e aí temos a possibilidade de utilizar vários getters consoante aquilo que nós queremos. Se a funcionalidade é esta, então eu posso ter o disidade com o anos. Então eu estou a modificar inclusivamente o tipo do meu getter. Reparem que se eu agora fizer atualização, então eu tenho que Maria Joana tem 30 anos. Mas e se a idade for 1? Ok? E se só tiver 1 ano? Então eu posso perfeitamente ter
todas essas situações controladas através do nosso getter. Então eu digo, se a idade for 1, eu faço o return para ano, caso contrário, faz return para anos, ok? Então eu tenho 30 anos, mas se eu passar aqui a indicação de que tem 1 ano, então eu tenho 1 ano e não 1 anos, ok? Portanto, estas são algumas das funcionalidades aqui do getter. Por exemplo, também fazendo a utilização do atributo do sexo, eu podia aqui dizer, não é, que se o sexo for feminino, então eu mostro senhora. Se não, se for masculino, eu mostro senhor. Se não tiver sexo, eu não digo nada. Por exemplo, ok? Então, reparem, senhora Maria Joana, ok? Portanto, estas são as funcionalidades da utilização do getter. Ou seja, o getter permite que a nossa propriedade, o nosso atributo esteja protegido fora da classe, permite aceder a esse atributo, mas também permite modificá-lo, preparar o output de forma a mostrar aquilo que o utilizador pretende. Ok? Vamos ver se nos falta mais alguma coisa. Como é que utilizamos os gets e os métodos? A utilização do método getters. Também já o verificamos. Portanto, a utilização é no nosso programa, né, fazermos a chamada à instância daquele objeto, portanto, ao objeto que é a instância daquela classe, e seguido do get para aquela propriedade, o get que foi definido para aquela propriedade. Há muitos autores que, quando se trata do get, retiram o get e deixam só o nome da propriedade, que é como se estivéssemos a aceder ao nome da propriedade, né? Temos um método com o nome da propriedade, mas com função. Vamos deixar com o get, que parece-me que, pelo menos nesta fase, é uma utilização mais interessante.